E o tema do debate é o seguinte: crentes amaziados podem exercer cargos de liderança na igreja? O cara que foi divorciado e agora casou, né, com outra mulher, ele pode ser líder? Pode ser, não tô nem falando pastor, né? Mas pode ser líder, liderar os casais, liderar os homens, as mulheres, a banda, a orquestra, sei lá o quê. Então, crentes amaziados podem exercer cargos de liderança na igreja local? Eu acho que o assunto vai ferver. Eu tô até sentindo calor. Vou pedir pro Rafael, que tá pilotando tudo aqui, melhorar o ar-condicionado aí, Rafa. Já deixa no 12, porque o pau vai quebrar aqui. Na técnica tá aqui o Rafael. E eu tô recebendo aqui para debater esse assunto 2 amigos. Pastor Roberto Cruvinel. Ele é do Brasil para Cristo hoje, mas é muito conhecido como sendo um assembleiano, né? Então ele ainda é ligado às Assembleias de Deus. É mestre em teologia. Também diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, e também é professor de grego bíblico, é escritor, articulista, diversos assuntos publicados. Você sempre vê ele aí na TV, nos debates, e aqui na Rádio Musical, onde ele começou a sua carreira nos debates. Pastor Roberto Cruvinel, bem-vindo. Muito obrigado, pastor César Cavalcante, pastor Altair Mateus, meu amigo de quase 3 décadas. A você que abrilhanta esta programação, quero dizer, como eu faço sempre, Rei Irene Tuquírio. Aliás, Rehariskai Rei Irene Tuquírio, a graça e a paz do Senhor. É muito bom estar aqui. Esse assunto é muito sério, vai mexer com a vida de muita gente, com o ministério de muita gente. Então eu quero pedir que meu irmão e minha irmã tenha paciência e fique ligado. Com a gente também no programa de hoje, para debater o assunto, pastor Altair Nunes, tem licenciatura plena em filosofia, licenciatura também em psicologia e história, mestrado em teologia, é pastor na Igreja Presbiteriana Renovada, é um arminiano, 43 anos de ministério, e eu percebi que ele é apaixonado por história, né? Manja muito sobre história, então eu gosto muito de ouvir também o pastor Altair nas suas explicações. Pastor Altair, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debate. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e estou feliz por revê-lo e encontrar meu amigo de longa data. Maravilha. Bom, vamos lá. Eu vou começar com o pastor Cruvinel. Pastor, crentes amaziados, né? Tá. O cara lá tá lá na segunda esposa, terceiro, aí uma mulher tá no terceiro, o marido segundo e tal. Eles podem participar de cargos de liderança na igreja local? E por quê? Vamos lá. Bom, primeiro, digo eu e não o Senhor. Eu falo em meu nome, né, nas minhas reflexões bíblicas e na minha experiência pastoral, não em nome da minha denominação. As denominações têm posturas muito irredutíveis com relação a esse assunto, embora, na minha opinião, graças a Deus, tem mudado bastante. Eu acredito, pastor, que a discussão é até mais ampla. Você não precisa ser divorciado para ser amaziado. Porque eu fui missionário durante 5 anos no sertão e vi muita gente que não era casada no civil. E essas pessoas vinham a Cristo. Eu digo o seguinte... Como amaziados, mas sendo o primeiro casamento. Exatamente. Né? Então, cada caso, irmão, é um caso. Primeiro, vamos definir o que é casamento à luz da Bíblia. Essa é uma questão. A segunda questão é: o Senhor aceita a pessoa amaziada quando essa relação foi instituída antes de conhecer a Cristo, porque Atos 17:30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas manda que todos se arrependam. Exatamente. O texto bíblico ensina que aquele que vai ao Senhor de maneira nenhuma lançarei fora. A Bíblia ensina, inclusive, que a responsabilidade é pessoal. Então eu penso aqui, pastor Altair, pastor César Cavalcante, irmãos, que nós temos que fazer algumas reflexões. Eu acredito que respostas rápidas a problemas alheios, sem reflexão, é porque a pessoa geralmente não tem comprometimento. Na sua opinião, o amaziado pode ou não pode na minha opinião, ele pode sim, sem dificuldade. Okay. Em casos que cada caso deve ser analisado especificamente. No caso de um amaziado que é divorciado, e porque ele é separado, desquitado, coisa que vale, ele não pode casar, então ele amaziou. Aí pode? Como é que é? Ele é O João separou da Maria, mas ainda não saiu o divórcio. E ele já se amaziou com a Joaquina. Uhum. E aí? Não, se ele fez isso dentro da igreja, está errado. Ele não pode fazer isso, não. O que acontece é o seguinte... O assunto é amplo. O assunto é amplo. O que acontece é o seguinte: Atos 17:30 diz o quê?
que Deus não tome em conta o tempo de ignorância. Se essa situação vem de uma... E ele não pode resolver o problema dele. Não pode. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo simples, que eu vi muito. E talvez é a maior probabilidade de você encontrar. A pessoa vive 20 anos com a outra, tem filhos grandes, aí de repente um dos cônjuges aceita Jesus. E aí ele pede o batismo. Um dos maiores problemas até, pastor Altair, é essa questão do batismo. Você aceita o dízimo da pessoa, o trabalho, mas não pode batizá-la em águas. Só que ela não casa no civil, não é porque ela não quer, porque o cônjuge que também não se converteu não quer. Esse é um dos maiores problemas que nós encontramos. E eu vim para o debate, pastor César, na verdade, e pastor Altair, pensando em refletir primeiramente sobre essa possibilidade. E aí? A pessoa é até batizada no Espírito Santo, muitas vezes, e aí ela não pode batizar em águas, exercer um cargo de diaconia, e não é porque ela não está vivendo na presença de Deus, é porque o cônjuge diz assim, bom, agora você está na lei dos crentes, vi isso muito, eu não vou casar com você. Não vou me casar com você só porque você está na lei dos crentes, mas tem a união estável, não é? Inclusive até conversei ontem com o pastor Deirós sobre isso. É só a introdução, pastor. Mas eu estou ampliando dentro daquilo que você falou. Você vai falando, eu vou respondendo. Tá bom. Então, para você pode. Pastor Altair, eu vou fazer a mesma pergunta do tema. O crente amaziado pode exercer cargo de liderança na igreja e por quê? Então, é muito amplo esse debate. Eu estive na tribo e lá não se casa, lá se casa. Se ajunta. E eu conheci um índio batizado no Espírito Santo, cheio do poder de Deus, com 2 esposas. Eu perguntei para Deus como é que é esse negócio. Eu só tenho uma e não tenho toda essa benção aí. Esse cara aí com 2. Aí o Senhor me falou muito claramente: você tem mais revelação do que ele. Então é relativo isso aí. Sabe? Porque a revelação é progressiva no tempo, no espaço e no pessoal também. Tem gente que tem conhecimento suficiente e é desobediente porque quer. E tem gente que não tem revelação suficiente porque não tem experiência. E desobedece sem saber. Exatamente. Então, tudo depende da condição de cada indivíduo. Agora, quando diz respeito à igreja constituída, estabelecida, ministério e funcionando, na igreja. Aí, não. Se a igreja tem clareza, e se o indivíduo tem clareza, nem batizado não pode ser. Não, sou radical nisso. Porque a Bíblia é radical nisso. Com qual texto? Com vários textos. Falam. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira carta de Coríntios, é duro com eles, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Eu não quero aqui ficar entrando em fatos históricos, que aí vai demorar muito. Mas o Paulo foi muito duro com eles. E, inclusive, tratou de um caso que era um amaziamento extremo, que era do filho com a madrasta. Mas ele era amaziamento? Era um adultério? Incesto? Tem diferença. Incesto? Incesto, Ok. E Paulo foi radical. Ele disse, olha, expulsa ele aí. Põe na mão do diabo. Então, tem situações que aí a Bíblia é intransigente. E a carta aos Coríntios é muito clara. Eu acho que esse debate poderia ser pautado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque ele trata disso várias vezes. Bom, mas se a pessoa é consciente, tem clareza, sabe, e não quer obedecer, ele não pode ser nem batizado, pastor. Então, no exemplo que o pastor Cruvinel citou, o João e a Maria são ajuntados porque ímpios e tudo mais. Aí a Maria, lá pelas tantas, se converte com 20 anos de casamento. Ela foi esposa só dele, tal, mas não é casado. Então é ajuntado, é amaziado. Esse é o termo, amaziado. Uhum. E aí, ela é da sua igreja. Ela começa lá na igreja, aí chorou na pregação, se levantou a mão, foi lá à frente e se entregou a Cristo. O senhor batiza essa mulher, mesmo que o marido não queira casar? Não. Essa mulher pode ser batizada com o Espírito Santo? Pode. Se Jesus, que é o batizador, batiza com o Espírito Santo, por que o senhor não batiza com água? Porque ele não me autorizou. Se ele autorizasse, eu faria. Eu posso fazer uma reflexão sobre isso? Vai. Então, eu quero até concordar com o zelo do pastor Altair. O pastor Altair tem mais de 40 anos de ministério, de uma denominação muito séria, como eu sou de uma denominação muito séria, e nós temos que entender que existem regras nas denominações que devem ser respeitadas. A minha reflexão é à luz daquilo que eu entendo de Bíblia, aqui eu quero... Pastor Altair é até mais velho do que eu, nós refletimos juntos. Mas o texto de Atos, capítulo 8, versículo 36, diz assim, ó:
Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ora, a resposta não é assim: você me dá a sua capivara aí, me dá o seu, como é que é? A sua folha corrida. Mas o que você já fez? eunuco. Sim, já dá para saber sim, mas o que ele fez? Não existe uma regra para essa questão do batismo. Né? A Bíblia diz, a Bíblia diz, Atos 2:21, aquele que vinha a mim de maneira, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que eu disse que há casos e casos. Então, eu sim, falando pastor, de pessoas esclarecidas. Sim, eu concordo. Eu aqui não tenho a menor dificuldade com o senhor. Mas o texto mostra isso. Ora, se o batismo, que é uma ordenança, não é tolhido a uma pessoa que vem para a fé, não é que vem para a fé? Imagina, irmãos, servir ao Senhor. A palavra mostra, inclusive, que quando Febe foi chamado de diaconisa, o texto original não usa uma feminina, dizendo que ela estava servindo. Não pega a folha corrida anterior dela. O que eu acho complicado, pastor, irmãos queridos, pastores, é assim: Jesus, quando diz aqui, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. A pessoa entende isso, certo? Ela vem a Cristo, ela recebe a Cristo. Aí ela pode ser dizimista, ela pode ofertar o seu trabalho voluntário na igreja, mas ela não pode ser batizada em águas e não pode exercer qualquer tipo de liderança. Qual é o texto, qual o fundamento? O pastor citou a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios mostra uma igreja cheia de poder e carnal ao mesmo tempo. Uma igreja com sérias dificuldades de entendimento. Eu concordo com isso. Mas o texto do capítulo 5 de 1 aos Coríntios, ao meu ver, pastor, não diz o que o senhor está dizendo que diz. O texto ali é um incesto. O texto ali é uma afronta, inclusive que afrontou a igreja que estava em Corinto. Eu usei para falar do extremo. Do extremo. Agora, vamos pegar um texto. E o ministro tem que ser marido de uma mulher, certo? Uma só mulher. Uma só mulher. Mas o que é ser marido de uma mulher? Como era o casamento? O diácono também. Veja lá em Gênesis 24. Quando você vê Rebeca chegando a Isaac, não diz que passou num cartório mesmo porque nem existia. O casamento se estabeleceu no relacionamento sexual ali. Tudo bem, mas aí ele é marido de uma só mulher. De uma só mulher, exatamente. O mecanismo é outro. Exatamente. Mas... Se a pessoa, veja, irmãos, eu quero falar uma coisa séria aqui. Se você puder acertar a sua vida e ir ao cartório, é isso que você tem que fazer. Mas a pergunta é, uma só mulher concomitantemente, ou seja, não pode ter outra junto com ela, igual o índio que ele conheceu? Exatamente. Ou uma só mulher, porque eu fui separado, eu sou casado com a Vanessa desde novinho, né? Então eu separei da Vanessa e casei com outra. Aí eu já não sou mais marido de uma só mulher? Não. Porque agora a outra? E aí o texto de 1 Coríntios capítulo 7... e capítulo 11 mostra essas questões. Capítulo 7, exatamente. Que a pessoa ela fica livre no Senhor, se ela foi abandonada. Então, é de uma pessoa só. Não é poligamia, é monogamia. Agora, veja... Agora pode ser o segundo casamento ou o terceiro, que não tem problema. Eu não tenho dificuldade com essa questão, já discutimos isso em outra situação aqui. O que eu vejo, irmãos, é o seguinte... Inclusive, porque tem muita gente hoje nos assistindo e nos ouvindo nessa situação. Ela aceitou Jesus e ela é considerada por igrejas como crente de segunda classe. Não existe crente de segunda classe. Ou é crente ou não é crente. A Bíblia, o pastor Altair falou, a Bíblia tem situações claras? Tem. A Bíblia é contra a homossexualidade? Não importa, em qualquer tempo. Agora, esse caso, que a pessoa vem de uma situação, ela está numa situação que não é... Ela por si não consegue resolver, porque senão ela seria desobediente, como o pastor falou. É isso que eu falei. Se ela é desobediente, ela que se converta. Mas se o caso não depende dela, ela é tolhida, ela é cheia do Espírito Santo e é tolhida no trabalho dela, não vejo fundamento. Pastor Altair. Bom, eu não sei o que é que eu vou... O que o senhor quiser, tá. para defender a sua ideia. Ok, eu penso o seguinte, a igreja moderna, a igreja de hoje, eu sou pastor há 43 anos. Eu fui pastor de uma igreja e hoje estou sendo pastor de outra igreja. Porque naquela época a igreja era muito diferente de hoje. O negócio relaxou, virou bagunça. E começou aonde isso? Começou lá no banco? Não, começou lá no púlpito. Relaxa, libera qualquer coisa, em nome de um bom dízimo, em nome de uma boa amizade, em nome de um bom diploma, enfim, N circunstâncias.
E vai liberando, e a igreja entra na situação que entrou hoje. O caos. Porque a igreja, cadê o derramamento do Espírito? Cadê o mover de Deus? A igreja virou um clube, pastor. Eu estou sendo absolutamente honesto aqui. A igreja de hoje não tem... Manifesta demônio hoje na igreja? Não, por quê? Porque o diabo entra e sai a hora que ele quer. A igreja está fraca. E a igreja está fraca porque os pastores relaxaram. Nós pastores, erramos. Isso aqui pode, isso aqui vai. Não, nós temos que pensar na igreja como um todo. Então eu recebo uma pessoa amaziada ou recasada e abandonou a esposa ou abandonou o marido, casou de novo. E não tem condição mesmo. Não tem condição. Porque, mas está divorciado, não. O divórcio não acaba com o casamento. O casamento é eterno. Só se houver, no caso de Jesus, que falou, olha, adulterou e tal. Relações sexuais contumazes, muitas vezes. No caso lá do incrédulo que abandonou a esposa do apóstolo Paulo, que ele explica isso também. Então, existem alguns casos que nós não temos tempo de debater aqui. Só uma colocação, casamento eterno não é bíblico. É bíblico, sim. Não, senhor. Sabe por quê? Não, peraí. Vamos entender Por o que isso ele... Calma aí, vamos entender pai, o que ele está chamando de eterno. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso aí, irmão, está definido no Gênesis capítulo... Não, mas é que a palavra eterna, pastor, pode ter céu. outra conotação. Pode ter, mas não tem. Pode ter se eu quiser relaxar. Não. É porque os mormons, por exemplo, defendem o casamento eterno. Significa que... Como é o nome da sua esposa? Então, se vocês fossem mormons, significa que lá no céu ela seria sua esposa. Não é disso então isso é casamento eterno. Não. Casamento eterno enquanto tá vivo. Porque o texto Não, diz, até que a morte separe, até que a no morte separe, tudo bem. No céu não se casa e nem se porque ele se apegou à palavra eterno e eu percebi. Ele falou, não, eterno é uma heresia. Não, porque eu falo isso. Não, desculpa, pastor, é porque tem um grupo de irmãos assim, que dão palestras para casais, que ensinam uma heresia tamanho de um cavalo. Eles pegam um texto lá do Antigo Testamento e ensinam um casamento eterno como se no céu... E não existe isso, você sabe. Então, Jesus foi claro. Explicar direitinho, né? Lembra da mulher dos 7 maridos e tal? Exatamente. Jesus foi claro. Então não é disso que eu estou falando. Não tem nada a ver com o mormonismo. Ok. Graças a Deus. Nada a ver. Mas o casamento é um. E tem só uma circunstância, ou duas, na Bíblia, em que esse casamento pode ser interrompido. E acontecer um novo relacionamento. Só um caso. Eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo. Nosso tempo que é curto. E não é esse o assunto de hoje. Mas, então, agora, a igreja relaxou, pastor. Nós temos pastores no 3º casamento já. E pastores, né? E eles vão lá pro púlpito. E o púlpito tem a vitrine. Você tem a vitrine da igreja. Então você tem que ter cautela com quem você põe lá. Porque você põe o modelo. Aquele que está lá no púlpito é um modelo. Seja está fazendo louvor, está fazendo diaconia, o que estiver fazendo, ele está na frente, ele está na liderança. Ele é modelo. Então você está dizendo para todo mundo, este é o modelo para esta igreja. Aí o camarada tem uma vida toda atrapalhada lá fora, entende? E ele vem na igreja, ele é um modelo. É por isso que a igreja está fraca hoje. Porque o modelo relaxou. Eu posso provar isso historicamente, eu tenho isso aqui. Mas, pastor, vamos lá. A Bíblia diz lá em Coríntios 7, que se uma mulher tem marido não crente e esse marido consente em habitar com ela... Esse é o segundo caso que eu falei. Não deixe, continue casado. Muitos casos, o pastor Cruvinel foi missionário na Bahia. O senhor, na Bahia? Foi, na Bahia. O senhor já foi missionário entre os índios. Encontrei gente que não... Passei um tempo lá, não foi? Passou, mas já esteve entre eles. Agora, veja... existe muito, mas isso, meu irmão, isso é muito. O senhor é pastor há 40 e poucos anos, o senhor já teve isso no seu gabinete várias vezes. Por isso que eu então, disse que cada a Maria é mulher do João. Ela é a única mulher dele. 30 anos, vivendo. 30 anos, criou os filhos, aí ela se converte. E descobre, falando, peraí, mas eu sou casada, sim, mas eu não sou casada no papel. Não, debaixo da mão do padre. Deixa eu falar, mano, vigia. eu tô com ele há tantos anos, mas eu sou amaziada. Aí você fala assim pra ela, não, irmã, então você tem que se batizar, vamos casar, vamos embora fazer seu casamento. Aí ela vai lá, o João fala, não, eu vivi com você até hoje, nunca casei. Por que o pastor, quem é o pastor? Não quero, piorou. Aí o cara não quer. Aí o senhor está dizendo que o senhor nunca vai batizar essa irmã, ela nunca vai poder ser nada lá na igreja? Eu já tratei desse assunto várias vezes. Não é muito recorrente. Eu vou lá na casa do cara, eu encaro ele, eu cuido da minha ovelha. Eu trato com ele. Nunca aconteceu um caso que o cara não casou. Depende de você conversar com ele.
Mas se não quiser, pastor... Ah, não tem caso. Eu não conheci nenhum que o cara não casou. Você é um homem privilegiado, homem de Deus. Você chega lá, a primeira coisa que você faz é amizade com ele. Ele gosta de você. Você já quebra ali, né? Você já quebra ali. Você toma um café, bate papo e ele já gosta de você. O Cruvinal tem esse jeito. Eu conheço ele há muito tempo. Ele também dá o jeito e resolve. Então... pelo menos eu tento. Então... Pastor, eu não conheci nenhum caso, nenhum. Eu tenho 43 anos de ministério. Mas a gente sabe que tem casos assim. O senhor não viveu isso e glória a Deus por isso. Mas e se acontecer? O cara fala, gostei do pastor, mas não quero casar. Mas, irmãos, perdão, pastor, vai lá. Eu vou visitá-lo 20 vezes e ele vai saber que ele está sendo o motivo da esposa dele não poder desenvolver. O senhor vai 20 vezes. Se na 18ª vez acontece alguma situação e a mulher morre, e ela não foi batizada. Sem problema, não. Essa mulher é salva? Só, claro. Ela vai participar das bodas do Cordeiro? Sim. Se ela pode participar da ceia no céu, por que não pode participar da ceia na igreja? Porque a minha Bíblia diz que eu tenho que cuidar do rebanho. Então, deixa eu dar uma... Deixa eu ir pra cá. Vamos lá. Foi tanta coisa que eu vou tentar analisar. Pastor Altair Mateus está coberto de razão, porque é uma postura pastoral, e eu sou pastor, presidente da igreja. Então, o pastor, ele tem o dever de proteger as ovelhas, de cuidar das ovelhas. Mas eu cheguei numa época da minha vida, irmãos, que eu não posso dizer algo que não está na Bíblia para proteger alguém. Então, se de fato existe frieza espiritual em muitos lugares, essa frieza espiritual se dá por causa da concupiscência do coração das pessoas. Da minha parte, eu tenho visto manifestação do poder de Deus. Então, isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. Como dizer também que nós vamos fazer a visita, porque eu vou fazer isso também, eu vou atrás, mas é subjetivo. Agora, dizer que a mulher depende da atitude do marido, como fica Ezequiel 18:4? A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar esta morrerá. Responsabilidade pessoal. Mas salvação é independente. Sim, pastor, de fato. Independente. Mas existe coisa maior. Ele está falando, uma coisa é salvação e outra coisa é ministério. Mas aí, a minha argumentação é assim, existe coisa maior, mais importante que a salvação? Ora, o batismo em águas, que nós vertemos para vários outros debates, mas o batismo em águas é uma ordenança. A pessoa aceitou Jesus. Então, quer dizer, eu tenho que ser batizado em águas e fazer mais alguma coisa para poder... Aliás, eu tenho que aceitar Jesus e fazer mais alguma coisa para ser batizado em águas, que não tem fundamento. Não, esse não é o debate, é trabalho na igreja. Sim, pastor, mas se você não passar... Nós temos que... O que ele está dizendo é o seguinte, se o casamento no papel é obrigatório, senão a pessoa nem é batizada... É o caminho. Como é que ele vai chegar a ser... nem vai ser ministro. Se ele não pode nem ser batizado aqui, não pode ser diácono, ministro de louvor, não pode. Porque, irmãos, batismo é ordenança. Agora, eu preciso ser reconhecido pela igreja para servir a Deus? É lógico que não. Nós não podemos entrar por esse caminho. Agora, dizer, na minha opinião, com todo respeito ao pastor Altair, que tem aqui na Bíblia Sagrada, eu estou esperando para ler o texto, uma proibição, eu quero ver o texto. E vamos ler. Se for, eu falo, tá certo, acabou, legal. Vou pedir perdão para todas porque eu, como missionário, muita gente se tornou diácono, porque não casou, não porque não queria, porque não podia, o cônjuge não aceitava, como você falou. E sabe o que aconteceu? Até hoje as pessoas estão servindo ao Senhor com santidade, na presença de Deus. Agora, é óbvio que a igreja não pode efemerizar, a gente não pode abrir as portas, falar, vem como está, fica como quiser. Ou abre ou não abre. Não, pastor, vem como está, fica como quiser. Não, mas você está dizendo que não pode abrir as portas, mas isso já não é abrir a porta? Que é isso que ele está falando. Então, pastor, mas o que eu estou defendendo aqui... Pode abrir a porta ou não pode abrir a porta? Não é questão de porta, é de interpretação bíblica. Qual é o texto aqui na Bíblia Sagrada que eu digo para uma pessoa que vem nessa situação que você contou, que ela não pode descer as águas do batismo, ela pode ser dizimista, ela pode limpar a igreja, mas ela é considerada... Não pode limpar a igreja. O que ele está falando é que não pode nem limpar a igreja. Não pode nem limpar a igreja? É porque é um serviço. Então, eu acho isso uma aberração, irmão. Então, não tem nenhum texto que fala e não tem nenhum texto que não fala. Exato. Existe uma coisa chamada ética cristã, que você sabe muito bem o que é, você dá aula disso. A igreja tem que ter uma postura, pastor. E eu falei que a igreja relaxou por causa disso, a igreja perdeu a postura. Para resolver situações pessoais e particulares, abriu as portas. Aí chega o outro, na mesma condição, e sabe que ali tem. Eu estou falando de ética. Aí já, o diácono é amaziado.
Aí ele chega de 5 casamentos, amaziado de novo, fala, eu quero ser membro da igreja. Mas você não pode. Por quê? Porque você... Aí, mas ó, fulano, o diácono, né? Entende como é que é o negócio? E aí eu pergunto, Dois pastor, pesos a e duas medidas. mulher na cidade de Sicar, em Samaria, teve 5 maridos. Ela não era prostituta. Porque se fosse, ela deveria ser apedrejada. Ela sofreu o apoluo, que é o repúdio. Eu pergunto, Jesus buscou essa mulher e por conta disso ela foi uma missionária, sim ou não? A mulher de Samaria? Da cidade de Sicar, em Samaria. Aquele é um caso muito bom para falar aqui. Veja, Jesus, o Paulo escreveu em Atos 17. Ele agiu e foi escrito pelo Lucas. Mas é o seguinte, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. 17h30. 17h30. Mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares. A revelação é progressiva. Você tem revelação para isso? Então você não pode, porque você tem conhecimento. Eu perguntei, ela volta para quem? A quem muito foi dado, muito será exigido. A mulher de Samaria, ela estava completamente na ignorância e chegou agora. E o Senhor Jesus tratou ela como eu e você devemos tratar as pessoas. É bom. Cuidando delas. Agora, nós não estamos falando de um caso individual, nós estamos falando da igreja. Vai lá para a igreja, vai subir no púlpito, vai fazer. É outra coisa, eu tenho uma comunidade. E eu tenho um espelho, o espelho é a liderança, o espelho é quem trabalha, quem faz. Como é que eu pego alguém que não pode ser modelo e coloco lá na frente? Ah, pastor, mas todo mundo tem problema, é fato. Mas o que é modelo e o que não pode ser modelo? São coisas berrantes, são coisas que dão escândalos. Tá. Bom, eu vou fazer um intervalo, a gente volta já. Na volta, parece que já tem 2 áudios aí de pessoas que pensam um diferente do outro. A gente vai voltar com esses 2 áudios. Vira aí, a gente volta já. Vai. Irmãos, estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. E ontem, na segunda-feira, nós lançamos aqui a oportunidade para você que está em casa, nesse lockdown, para você que ama a palavra de Deus, você que lidera na igreja, você que aspira, vou usar as palavras de Paulo, né? A liderança, o episcopado. Nós oferecemos para vocês 2 projetos que eu acho fantásticos. Todos eles são 100% online, completamente digital. Você não vai receber nada pelo correio. Você vai receber um login e uma senha. E hoje já começa como é que eu vou explicar aqui? A sua imersão nesse monte de conteúdo que eu estou dando para vocês. O primeiro é o intensivão teológico. Para quem lembra, o intensivão teológico, ele acontecia mensalmente aqui em São Paulo, fez parte do calendário teológico de São Paulo durante muitos anos, através da Rádio Musical. O pastor Cruvinel já participou de vários intensivões, falou também já no intensivão, mas sempre ia com a gente, né? Acho que praticamente todos. E nós estamos num trabalho. A primeira vez que eu falei isso aqui, a gente tinha 18 catalogados. Agora a gente tem 39. E seguimos ainda, né, adicionando mais conteúdos no intensivão. Então não se assuste se você entrar lá, daqui a pouco tiver 50, tá certo? Então, vou falar aqui alguns intensivões que tem lá. Então, do Ariovaldo Ramos tem o que significa ser salvo, a oração que transforma o mundo, Romanos, uma carta para hoje, a missão integral na igreja, o problema do sofrimento na teologia cristã. Do Luiz Saião tem os profetas do Antigo Testamento e a monarquia. Esse Profetas do Antigo Testamento e a monarquia é um curso, de verdade. É um curso, porque são 78 minutos de conteúdo. Faz as contas aí, né? Enfim, dá quase 1h30. E esse conteúdo, meu amigo, ele vai falar sobre os profetas do Antigo Testamento e a monarquia. Quando você fala do profeta Jeremias, tá? Qual é o reino e qual era o rei? E por que isso é importante? Porque você vai entender com mais clareza todo o Antigo Testamento. Quando você fala do profeta Elias, quando você fala do profeta... qualquer profeta de Ageu, por exemplo, é Reino Unido, Reino Dividido, é pós-exílico, pré-exílico, quem é o rei da época, como é que funciona. Então, o Luiz Saião, ele fez essa proposta, né? Os profetas do Antigo Testamento e a monarquia em Israel. Depois dessa palestra, você vai entender o Antigo Testamento em outro nível. De verdade, de outro nível, de outra forma. Então, eu estou falando de uma palestra. São 39 entre cursos e palestras. Tem o Dr. Don Richardson, autor do Fator Melquisedeque.
no intensivão da FTB, ministrando. Claro que ele fala inglês, aí tem o intérprete. Aliás, quem fez a interpretação aqui foi a Margarete, filha do pastor Davi Botelho. Aliás, tem o Davi Botelho aqui também. Tem Ricardo Bitum, tem Paulo Sérgio Batista, tem Paulo Romero, tem Ziel Machado, tem Paulo Lutero de Mello, tem Russell Shedd, tem Augusto Nicodemos, tem Márcio Falcão, tem Elias Soares, tem Deirode Andrade, enfim. Hoje, nós estamos com 39 entre cursos e seminários, conteúdos, tá certo? Como funciona para você participar do intensivão teológico? O valor total dele é 360. Mas junto com ele, que é barato demais, né? Se você parar para ver, é menos de R$10 por cada conteúdo. Agora, se você quer saber a promoção de hoje, junto com o intensivão teológico tem um seminário Plenitude. O seminário Plenitude é um seminário à parte, com 6 outros projetos. Eu falo sobre heresias emergentes. O Dr. Ricardo Bitum fala sobre dons espirituais. O Juliano fala sobre escatologia bíblica. O Felipe Bentley fala sobre o problema da pornografia. O Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares de Moraes, Soares é de Moraes, é o Elias Soares de Moraes. O pastor Ezequias Soares, da CPAD, fala sobre como combater seitas pseudocristãs. O Renato Alves dá um curso de memorização. Gente, esse outro projeto chamado Seminário Plenitude também custa 360. Então, vamos pensar assim, ó. Se cada projeto desse custasse, sei lá, R$100, ficaria com mais de R$4.000. Esquece isso daí. É 360 intensivão, 360 pelo Seminário Plenitude. Esquece também, você vai pagar só 240. Pastor, por cada um? Não, por tudo. Tudo por 240. Deu para entender? Então tem intensivão teológico mais Seminário Plenitude. Você vai receber os 2 acessos, tá? Tudo isso por R$240. Isso você pode pagar à vista em 2 vezes de 120 ou em 3 de R$80. 3 de 80 contos. 3 de R$80, beleza? Pastor, como que eu faço para me inscrever? Coloca teu nome, tracinho, intensivo. Acho que é assim, não é? Intensivo. Nome, tracinho, intensivo e manda para mim. O WhatsApp é 011 9 9007 6844. 99007 6844. Se você está assistindo pelas redes sociais, aqui na tela tem um QR Code. Aqui eu não consigo mostrar aqui. Tem um QR Code e você clica no QR Code e você automaticamente cai na possibilidade de você fazer esse pedido. Então você tem intensivão teológico mais Seminário Plenitude. O que daria pelo preço normal, 720, você vai levar por R$240, tá? É quase um terço do preço. Então, para fazer a inscrição, é só me chamar, coloca teu nome, tracinho intensivo, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo a partir de já. 011 9 9007 6844, 9007 6844. Vira aí, a gente volta já. De volta com a nossa mesa de debates, pastor Altair está com a palavra. Ok, esse negócio de casamento e de vida conjugal é uma coisa muito séria. É tão séria que Deus fez isso no Éden. Deus inventou o casamento no Éden. E a Bíblia coloca a vida conjugal como um modelo, como uma figura da vida relacional do Senhor Jesus com a igreja dele. Então, olha, veja bem, Deus fez no Éden o casamento. E depois Deus preservou isso no tempo, através de Israel, e Jesus consagrou no ensino, quando ele estava ensinando a parábola das 10 virgens, a questão da mulher adúltera, lá que foi surpreendida em adultério, o caso da mulher samaritana. Olha esse caso da mulher samaritana. Vamos parar um pouquinho aqui. O pastor Clovinel tocou nesse assunto. Eu até anotei aqui alguma coisinha. O caso da mulher samaritana, João 4,16. Jesus diz para a mulher, vai lá e chama o teu marido. Chama o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Por que Jesus tocou nesse assunto? Porque isso era coisa muito importante. Ele não estava ali para perder tempo, ele só tinha aquela oportunidade com ela, ele não tinha outra. E então Jesus diz, vai lá e chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Então Jesus revela para ela que ela já teve 5. E esse com quem ela estava agora não era o marido dela, 4, 17 e 18. Por que ela disse, eu não tenho marido? Por que ela falou isso? Porque ela tinha consciência de que aquele não era o marido dela, que ele era só um quebra-galho. E então Jesus vai e diz para ela assim,
você chama o teu marido e vem cá. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, você falou bem. Você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Então ele já desqualificou aquele relacionamento amaziado. Ele desqualificou abertamente aí. É isso que eu falei que eu tinha provas bíblicas aqui, e aqui está uma. Boa. Aqui está uma. Jesus imediatamente desqualificou aquele amaziamento. Aquele relacionamento. Aquele relacionamento, e ele desqualificou mesmo. Aí o pastor Cruvinel disse, mas essa mulher foi missionária. Qualquer um pode ser missionário. Qualquer pessoa pode. Um bêbado estava lá em Vitória do Espírito Santo, ele estava deitado no coreto bêbado. Aí chegou um camarada que estava pensando em suicídio, sentou no banco da praça. Tinha dado uma chuva, o bêbado escondeu no coreto. O bêbado levantou de lá, olhou assim, grogue, e disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caiu e dormiu uns 10 minutos. Levantou de novo, falou de novo a mesma coisa. Aquele cara saiu dali, foi para casa, preocupado com isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegou lá, abriu a Bíblia, leu, se converteu. O bêbado ganhou ele para Jesus. Entende? Então, isso é relativo. A palavra de Deus, ela é viva e sai de onde sair. Ela é verdade. Entende? Agora, esta mulher foi a primeira grande missionária que a Bíblia mostra. Essa mulher samaritana. Mas nem por isso Jesus apoiou a situação dela. Porque o fato é que o Senhor diz, vem como está, mas não permaneça como está. Então, é isso que tem que acontecer. Okay. Agora, por que a gente, na igreja, a gente precisa zelar? Porque não é só aquele caso. Chegarão outros e outros e outros. A questão do exemplo, né? Tem aqui no YouTube, rapidamente, a irmã Isana Santos, ela diz o seguinte, o casamento no cartório aqui no Brasil foi criado em 1980. Exatamente. E toda a autoridade é constituída por Deus. Antes, a cerimônia de casamento era feita somente no religioso. Na mão de um padre, eu vi muito. Na mão de um padre. Eu quero corrigir, não é 980. Foi na época 1890. Foi ao contrário, ela só inverteu. Então tá bom. Então é mais de 100 anos. O decreto 181 de 14 de janeiro de 1890, eu anotei aqui. E antes disso? Regulamentou o casamento civil porque já existia. Mas regulamentou, agora tem que ser. Então, no Brasil, quem casa é o Estado. A Constituição Imperial de 25 de março de 1824, no artigo 50, declarava o Brasil um país católico e, por isso, podia casar só na igreja. Só na igreja. É isso aí. E do ponto de vista bíblico, irmãos, o casamento se dá na relação sexual. Numa outra... é a consumação do casamento. Alto lá, não, deixa eu terminar o raciocínio. Então, termina. Dileto pastor. Veja lá, o próprio texto de Gênesis 2:24, deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua mulher e serão ambos a sua carne. Se unem como? Na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ensina como é que se une lá. Está lá escrito. Não é? Inclusive falar que é para a mulher tomar muito cuidado e o homem não se apartar dessas questões sexuais, que aliás dá até outro debate. Pega lá Gênesis 24, quando Rebeca olha e diz, quem é aquele senhor, quem é aquele homem? É o meu senhor Isaac. O que ela faz? Ela se cobre e é tomada, levada para a tenda, e a Bíblia usa de um eufemismo para a relação sexual. Então, tanto que é bíblico, a menina pegava o lençol e levava para o pai. Deixar o pai aqui, ó, a prova da minha virgindade, senão ela poderia ser apedrejada. O que eu estou dizendo, irmãos, é o seguinte, quando a Bíblia fala de casamento, pastor Altair citou aí experiências são ótimas, não referendo à doutrina. O que Paulo disse? 1 aos Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, reduz a servidão, para que pregando aos outros, mesmo não venha ser desqualificado. É o que ele disse, certo? Mas pastor, ele usou o texto lá de Coríntios, desculpa, de João 4, que o senhor citou, e aí ele falou assim, não, Jesus disse pra mulher que aquele casamento dela não era verdadeiro. Não é isso que está escrito. O que ele tá só fazendo uma... É isso que está escrito. Peraí, eu vou ler aqui, pastor. Este não é o teu marido. Então, mas o que ele está fazendo? Ele está desqualificando ou ele está dizendo o que está acontecendo? Porque não, ele está desqualificando. É a sua leitura. Não, tá escrito. Não, porque assim, ó, ele pergunta assim, ó, traz teu marido. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Aí ele falou assim, ó, você falou bem. Porque você já teve cinco, né? E esse com quem você tá agora não é teu marido. Não tá desqualificando. Mas desqualificar, gente, é entrar em juízo de valores. Cadê os textos subsequentes que Jesus entra em juízo de valores? Ele simplesmente está dizendo, eu sei o que está acontecendo. Você está vivendo com um homem que não é teu, que está errado. Exata. Pronto, aí, desqualificou. Ato contínuo, Jesus manda ela largar dele, está escrito.
Jesus manda voltar para o primeiro, está escrito. O que Jesus manda fazer? O que Jesus manda fazer? Separar, como eu ouço alguns pastores dizendo, olha, você está há 30 anos aí com essa pessoa, ele não quer casar com você, separa e larga os filhos. Jesus mandou fazer isso? Agora vamos lá, eu apertei aqui o pastor Cruvinel, dizendo que o senhor disse que ele desqualificou, eu também concordo, só que agora eu vou apertar o senhor. Tá. Por que Jesus deixou essa mulher trabalhar? Porque ela não é tida como uma primeira missionária? Porque já que ele desqualificou o casamento dela, porque quando ela desceu lá pela cidade, falou, não, peraí, a senhora não pode agora. Porque esse casamento eu acabei de desqualificar. Então cada caso é um caso, eu disse desde o começo. Te ajudei. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez ali? Jesus não qualificou o casamento dela como aquela relação como positiva. Ele desqualificou ali. Desqualificou. Bem, ele desqualificou, então ela teria que mudar de atitude, sim. Mas ela trabalhar para Jesus não, pode? Mas escuta, vamos lá, era o momento. Certo. Era o momento. Ele não mandou ela chamar o povo, ele mandou ela chamar o marido. Ela foi e chamou a cidade. Entende? Mas não foi Jesus que mandou ela fazer. Mas Jesus não a condenou porque ela fez isso. Porque... Portanto, ele aproveitou a oportunidade, pregou para todo mundo. E eu até citei o exemplo do bêbado aqui, só para entender que eu não estava desqualificando uma coisa, qualificando uma coisa... A mensagem pelo instrumento. A mensagem pelo instrumento. Então, esta mulher ou qualquer pessoa pode e deve falar de Jesus. Agora, entre falar de Jesus, pregar o evangelho, fazer isso, fazer aquilo, e estar na frente da igreja como um modelo, são coisas diferentes, pastor. São coisas diferentes. O que é que eu devo ter no púlpito da igreja? O que é que eu devo ter na função da igreja? Eu devo ter pessoas qualificadas, e é isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Não, ele diz mesmo em Coríntios, ele diz assim, primeiro aos Coríntios 11, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso. E aí o possessivo, certo? Aí eu pergunto, Paulo era o quê? Porque para ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser o quê? Casado. Necessariamente. Só que ele falou, estou vivendo sem mulher. Tempo de ignorância, aí, nem precisa discutir. Peraí, pastor, vamos discutir sim. Nós temos tempo para isso. Está em Atos 17. Peraí, pastor. Falta de esclarecimento não era para Paulo. Porque Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então ele conhecia toda a lei. Toda. Tanto que ele cita a lei. Ele produz quase metade do Novo Testamento. Então Paulo, para ser membro do Sinédrio, deveria ser casado. Sim. Aí Atos 9. Aí ele diz lá que ele está vivendo sem mulher. O que ele era? Divorciado ou viúvo? Provavelmente de viúvo. Provavelmente por quê? Viúvo. Porque senão ele não teria sido aceito entre os apóstolos. Mas aí, pastor, se ele era viúvo, como é que ele vai dizer lá na frente assim, não temos nós direito de ter uma mulher crente, como os irmãos do Senhor, como Kefas, como tal, então, quer dizer que ele queria outra mulher? Não sei, ele não fala que ele poderia ser separado. Ele diz que ele se deu ao direito, à obrigação de não ter uma esposa para continuar podendo fazer a obra. Sim, pastor. Isso diz que se ele tivesse outra esposa, ele poderia ser impedido. Mas deixa eu só que tem dois áudios, então encerra então. Olha, quer dizer então, queridos irmãos, que nós temos vários livros da vida de Paulo, que diz da probabilidade muito forte dele ter sido divorciado. Mas isso aí não tem base. 13 cartas do Novo Testamento desqualifica. Mas dá o texto. Não tem. Vários livros acerca da vida de Paulo. Porque ele diz, ele era casado, não era? Ninguém sabe se ele era casado. Mas mesmo no Sinédrio tem que ser casado, irmão. Não necessariamente. Se ele tiver mais de 30 anos, ele pode ser membro. A história da época. Não. Você tem que ser casado. Não, espera aí. Se ele tiver mais de 30 anos e for solteiro, ele pode ser do Sinédrio. Bom, primeiro ponto. Vamos pesquisar, mas assim, não está no assunto. Mas é o seguinte. Primeiro, onde está escrito que Paulo era membro do Sinédrio? Para ele, porque ele está com as cartas do Sinédrio, não, Atos 9. Ele funciona como uma mão militar. Ele era militar. Não, me parece para sair perseguindo os irmãos. Não me parece que seja isso. A entendimento. O que Paulo fazia? Ele foi matava, exatamente. prendia o pessoal. Não, para isso não precisa ser membro do Sinédrio. Não há provas que ele era do Sinédrio. Não há provas que ele era divorciado. Se ele era casado, possivelmente era viúvo. Se não é o assunto. Se fosse... Tem 2 áudios aí, solta aí, vai. Bom dia, pastor César, sou o Márcio de Pirituba. Na minha opinião, pode sim, desde que essas pessoas estejam bastante tempo morando juntos, que constituem uma família, que tenham um relacionamento saudável. Porque a Bíblia não fala em nenhum momento que deveria estar casado no civil para assumir um cargo. Vejamos o caso de Jefté, que era filho de uma prostituta e foi
juiz de Israel. Abraço, fique com Deus. Nada a ver, mas nada a ver. A paz do Senhor Jesus, pastor César Cavalcante e todos os demais debatedores do programa. Me chamo pastor Josivaldo, da Assembleia de Deus Hebron, Ministério Nova Aliança, aqui em São Paulo. A minha opinião acerca do debate de hoje é que não, pois o obreiro ele tem que ser irrepreensível, diz a palavra de Deus. E se ele não assumiu nem a esposa civilmente, como almeja assumir a obra de Deus? E uma outra pergunta, que tipo de instrução dará, né, este obreiro a fornicadores? Tá bom? Que Deus vos abençoe e tenha um bom dia. Bom, infelizmente nós temos aqui pouco tempo para tanto assunto, né? Tanto conteúdo, enfim. Eu reconheço que o debate eu não esperava tanto e desdobrou aqui. Não avisei você? Eu te avisei antes de começar, irmão. Avisei, não avisei? Sim. Vamos lá, eu comecei com quem? Com o pastor Cruvinel? Então, música não. Como é que fala? Vinheta de considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Quero agradecer ao pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel, o senhor tem só aí um minuto e pouco para suas considerações finais. Obrigado. Irmãos, eu reconheço o zelo do pastor Altair e esse zelo é legítimo. Eu também sou imbuído do mesmo zelo pela obra de Deus. Porém, irmãos, eu, como missionário que fui, pastor presidente de igreja, observando a vida das pessoas, eu digo, cada caso é um caso. Quem dá resposta simples no problema alheio não tem muito compromisso com o que está falando, não. Porque dá resposta simples. Os casos têm que ser analisados. Existem situações como essas que nós colocamos aqui, que são seríssimas e que influenciam a vida de muita gente. Eu não vejo texto bíblico para dizer que uma pessoa numa situação dessa, realmente convertida, ela possa, de fato, ser impedida de descer as águas do batismo e de servir ao Senhor na igreja. Porque o Senhor que começou a boa obra é poderoso para terminar. Então, fica aqui minhas palavras, agradecendo ao pastor Altair do meu respeito, quase 30 anos de amizade, nós somos amigos. Posso falar desses livros, pastor? Por favor. Deixa eu dizer que quem quiser adquirir os meus livros, A Vida da Igreja, eu falo sobre sofrimento, a igreja é sofrimento, igreja de Corinto, análise do que a igreja é louvor, igreja de doutrina, e também o livro Curso de Capacitação Ministerial. Se você quiser adquirir os 2 livros por R$60 já com frete, manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Me sigam. Esse celular é o WhatsApp do pastor Cruvinel. Exatamente. Tá? Então, é eu mesmo. 11 96766 5787. Mas é para perguntar. 6766 5787. Então, se você quiser os 2 livros, então você tem A Vida da Igreja, esse livro bonito, aqui uma reflexão sobre a comunidade cristã, e um curso de capacitação ministerial. Olha que legal. Se você que busca excelência no ministério, tem uma foto do pastor Cruvinel quando ele era magro aqui, né? Eu acho que tem que tirar na próxima edição, tem que pelo tirar, amor de Deus. Então você tem esses 2 materiais aqui, tudo junto por 60 contos. 98767 967665787. 967665787. Só Instagram. Me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel, e amanhã, quarta-feira, estou na televisão. Rede Brasil Televisão. Beleza. Pastor Altair, suas considerações finais, meu irmão. Eu quero considerar aqui rapidamente que nós temos que ter cuidado com a igreja. A igreja tem que ser muito bem cuidada, e se nós começarmos a abrir as porteiras para qualquer situação, nós vamos colocar a igreja no caos. Então isso é muito importante, temos que ser responsáveis. Não vamos lidar os casos com qualquer tipo de consideração, que isso é perigoso. E eu quero vender meu peixe. Posso? Opa, claro. Viagens para a Terra Santa. Maravilha. Olha, 4747-1981. 11 4747-1981, nosso telefone. Quando vai ter a próxima? Agora que essa pandemia já Bom, nós estamos com 52 passageiros para viajar dia 18 de março, né? Foi impossível, mudamos para 18 de maio. Se não for possível, mudamos para 18 de julho. E se não for possível, mudamos para 18 de novembro. Aí vai estar frio. Vai estar frio, mas o negócio é 18. O negócio é 18. É porque é 18. Porque você pega a pessoa no final do expediente de trabalho dele, já indo para o final do mês. Entendi. Depois que recebeu o pagamento.
Pronto. Tá certo. Então, então, quem quer conhecer Israel com o pastor Altair, como é que é o telefone? 94747-1981. 4747-1981, telefone fácil, 011 94747-1981, viagem para a Terra Santa, tá certo? Bom, infelizmente nosso tempo é curto, vou agradecer mais de 300 pessoas ao vivo aqui agora. Aliás, se está ao vivo pelo YouTube, dá um like, curta a página aí, Isso, por favor. faz o positivo aí. Estão perguntando aqui que hora você vai estar na televisão. 22h45, Rede Brasil, religião e sexualidade, debate. Religião e sexualidade? Vamos falar sobre esse negócio do Papa, que diz que não pode abençoar, e eu tô com ele, não pode mesmo não, tá na Bíblia. Não pode abençoar mais? Não pode abençoar pessoas do mesmo sexo no relacionamento, casamento de não pessoas. pode fazer o casamento. Certo. O Papa fala tudo, né? Ele falou que pode, agora fala que não pode. Na verdade o Vaticano acho que deve ter dado uma apertada, fanfarrão, viu? Esse Papa aí é fanfarrão. Vamos lá, vira nada, terminou. Rafael, obrigado pelos seus préstimos aqui, Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui, mas às 14h tem o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.